Graça, paz e bondade em nome de Jesus. Quantos estão felizes na presença de Deus? Jesus está aqui. E eu quero trazer nessa noite uma palavra de encorajamento da parte de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegava a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicava: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vamos falar essa expressão: Jesus foi com ele. Mais uma vez. Só os homens. As mulheres. Todos juntos mais uma vez. O tema dessa noite é: quando Jesus é conosco. Quando Jesus é conosco. Igreja do Senhor, irmão, irmã, amigo, amiga que está nos visitando, esse é um texto que nos leva a crer que é possível o ser humano andar com Deus e Deus andar com o ser humano, porque Jesus é Deus, Ele é Deus conosco. Dentro do contexto, Jesus, ele está caminhando na sua jornada missional. Chega um homem chamado Jairo e pede para ele ir à sua casa intervir na vida da sua filha, que tinha 12 anos de idade. Jesus, diz a Bíblia, foi com ele. E na jornada de Jesus com Jairo, a Bíblia diz que uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, tocou em Jesus e ela foi curada. Jesus prossegue a jornada e chega à casa de Jairo e ressuscita a vida, a filha de Jairo. Tudo porque Jesus foi com ele. Jesus é conosco. E o que eu aprendo aqui nesse texto? Primeiro, Jesus é conosco quando nós aprendemos a nos humilhar diante dos seus pés. Olha o que diz o versículo 22. E eis que se chegara um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jesus é conosco quando nós aprendemos a nos humilhar diante dos pés de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria. E Maria, diz a Bíblia no versículo 39, ficou aos pés de Jesus. Apocalipse capítulo 1 diz que João tem uma visão do Cristo glorificado. Ele é arrebatado em espírito
E ele descreve a visão de Cristo glorificado, dizendo que era tão gloriosa a visão, que quando ele olhou para Cristo, o seu cabelo era alvo como branco, como alvas lãs, mostrando a ciência, a presciência e a santidade de Jesus. No seu peitoral, vestidos cingido até o peito, os seus pés era reluzente como um latão. A Bíblia diz que João, diante dessa glória, se coloca diante dos pés de Jesus. Todas as pessoas que buscam estar diante dos pés de Jesus têm graça da parte de Deus. E o que é que eu aprendo? Seja no momento de tribulação ou no momento de consolo, seja no momento de tristeza ou de alegria, seja no momento de dor ou de glória, o melhor lugar para se estar é nos pés de Jesus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e, achado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobra e confessa, está dando uma inferência, uma referência de diante dos pés de Jesus, todos devem se dobrar. No céu, os anjos se dobram diante dos pés de Jesus. Na terra, a humanidade se dobra diante dos pés de Jesus. Debaixo da terra, os demônios também reconhecem o senhorio de Cristo e se dobram aos pés de Jesus. Agora, a grande boa nova é que nós, o povo de Deus, já nos dobramos diante dos pés de Jesus com muita alegria e com muita convicção, na certeza de que nos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Ei, você que entrou aqui nessa noite, Deus está nos dando essa reflexão, que o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Seja pelo que você possa estar passando, Deus está dizendo, o melhor lugar para se estar é nos pés do Cristo eterno. Porque nos pés de Jesus a gente encontra graça, bondade, misericórdia e transformação de vida. E na vida transformada por Jesus, nós podemos caminhar na certeza de que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, como Salvador, Ele propõe um novo nascimento, e o novo nascimento vem com conversão e regeneração. A regeneração acontece no interior da pessoa, muitas vezes de forma misteriosa, de sorte que o Espírito Santo opera no coração, na mente, na alma e no espírito, da pessoa a regeneração, e a pessoa experimenta um novo nascimento. A conversão é a parte humana de se render a Cristo, ao senhorio de Cristo, para ser salvo, porque Jairo disse, vem à minha casa e impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva. E a conversão vem acompanhada de dois dons que Deus nos dá, o dom da fé e o dom do arrependimento. Quando a gente coloca a nossa fé em Cristo, quando a gente reconhece os nossos pecados e nos arrependemos diante de Cristo, a Bíblia diz que começa uma jornada com Cristo pelo novo nascimento. Aí vem a segunda verdade. Quando Jesus é conosco na jornada da fé,
nossa fé se fortalece na jornada. Quando Jesus é conosco na jornada da fé, nossa fé se fortalece na jornada. A Bíblia diz que Jairo se coloca aos pés de Jesus. Jesus, diz a Bíblia, vai com ele. E quando Jesus caminha com ele, diz a Bíblia, no versículo 25 a 34, que uma mulher ouviu a fama de Jesus e ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. A Bíblia diz que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. E é interessante que dentro de uma jesuicidência, a filha de Jairo também tinha 12 anos. A mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos quando estava enferma. E a Bíblia diz que Deus foi ao encontro de Jairo. E essa mulher, no meio do caminho, no meio da jornada, disse: se eu tocar nas suas vestes, serei curada. E quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que de Jesus saiu virtude, saiu poder, e ela foi curada instantaneamente, porque Jesus ainda faz milagre. Aleluia. A Bíblia diz que ela disse: se eu tocar nas suas vestes. Aqui tem um ensinamento. Por que ela dissera: se eu tocar nas vestes? Porque na época de Jesus, um sacerdote, ele tinha uma indumentária, e na indumentária que ele usava, tinha versículos bíblicos do Pentateuco, tinha a palavra que apontava para o Messias que haveria de vir. Quando ela disse: eu tocar nas suas vestes, ela está dizendo: se eu tocar no Pentateuco e tocar nele, porque o Pentateuco, o Antigo Testamento, aponta para ele, fala dele, e é ele que tem o poder de resolver a minha situação, é ele que tem o poder de me curar. A mulher então pensou: se eu tocar nele, eu serei curada. Então ela estava também com a convicção em Cristo, a palavra, o verbo vivo, e ela estava com convicção no que tinha no Antigo Testamento como porção da Escritura. Provavelmente, como diz alguns eruditos, ela tinha um certo conhecimento do Antigo Testamento, e quando ela toca em Jesus, ela é curada. Sabe o que eu aprendo? Que Jairo estava com Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E quando a mulher foi curada, Jairo presenciou a cura daquela mulher. Eu acredito que a fé de Jairo cresceu, porque ele viu Jesus operando milagre na vida daquela mulher. E quando Jesus a curou, ele percebeu que Jesus também tinha esse poder, porque ele estava na fé, que Jesus ia curar sua filha. O que é que eu aprendo? Quando Jesus faz um milagre na vida do próximo, a nossa fé pode crescer para nós experimentarmos também o nosso milagre. Então, a jornada da fé é uma jornada de solidariedade, porque quando Jesus opera um milagre na vida de alguém, é ele falando através da história, da graça, da operação, do agir dele, que ele pode agir na sua vida também. Por isso, a gente vê Maria se alegrando com o milagre de Isabel, Isabel se alegrando com o milagre de Maria, a gente vê os 4 amigos do coxo, levando o coxo até Jesus, crendo no milagre deles, e a Bíblia diz que os 4 abriram o telhado, colocaram o coxo na frente de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus vendo-lhes, no plural, a fé. Por quê? Os 4 amigos tinham fé que Jesus poderia operar o milagre na vida daquele amigo dele. Eu acredito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, como diz Hebreus 13:8, e o Jesus que curou no passado, ainda cura hoje. O Jesus que fez o milagre no passado, ainda faz o milagre hoje. Talvez você precisa de uma intervenção de Deus, você precisa do impor das mãos de Deus, você precisa que Jesus coloque as mãos dele sobre você, e Jesus está lhe dizendo nessa noite: ele
tem poder para agir na sua, na minha, na nossa vida e de tal maneira operar o milagre. Porque Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deus, Cristo Jesus, Jesus Cristo, Ele tem o poder de fazer além do que a gente pensa, além do que a gente pede e além do que a gente possa imaginar. Deus disse para Abraão: Abraão, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus é conhecido em todas as Escrituras como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele é conhecido como Yahvé Rafá, o Deus que cura. Ele é conhecido como Jeová Shalom, o Deus da paz, Yahvé Tessiquinu, que é a nossa justiça. Ele é conhecido como Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Então creia, tem provisão de graça, tem provisão de intervenção para a sua vida, tem provisão da intervenção de Deus agindo na sua história. O que a gente precisa é caminhar na jornada, crendo que na jornada da fé, quando Jesus é conosco, a nossa fé se fortalece na jornada. Você pode pegar os homens e as mulheres da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento que andaram com Deus, que andaram com Jesus. No Antigo Testamento, os que andaram com Deus: Elias, Eliseu, Davi, Moisés, Ana, Ruth, Esther. Você pega no Novo Testamento os apóstolos, as mulheres, Dorcas, e todos os homens e mulheres que andaram com Deus experimentaram uma vida de fé. Hebreus diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Nós somos chamados a andar pela fé, porque Romanos 1, 16 e 17 diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça do evangelho se revela de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá da fé. O nosso chamado em Cristo Jesus, não nos nossos méritos, mas na graça daquele que nos cobre com a sua justiça de graça e de misericórdia, é andar nele, confiando nele, por meio da fé. Terceiro, quando Jesus é conosco, ele sempre vai nos encorajar para vencer os desafios da existência. Quando Jesus é conosco, ele sempre vai nos encorajar. Jairo prossegue com Jesus, Jesus prossegue com Jairo, e a Bíblia diz que quando Jairo está se aproximando de casa, o pessoal que estava do lado de fora deu a notícia: não incomode mais o mestre, porque não tem mais jeito, a menina morreu. E a Bíblia diz que nesse contexto, no versículo 35 e 36, olha o que diz a Bíblia: falava a eles ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. Não temas. Coragem, tenha fé, porque o milagre vai acontecer. Coragem, tenha fé. Isaías 41, versículo 10 e versículo 13, no próprio versículo, no capítulo 41, Deus fala duas vezes: não temas, no versículo 10, porque eu sou contigo. No versículo 13 ele diz: porque eu, Senhor teu Deus, te digo, não temas, porque eu sou contigo. Deus
ele quer ser favorável ao seu povo. E quando o seu povo busca a Deus, Deus ele começa a caminhar com o seu povo. E Deus conosco, Deus com o seu povo, faz toda a diferença. Porque Deus ele vai nos encorajar. A palavra de Deus nos encoraja. A palavra de Deus, ela destila o orvalho. A palavra de Deus sustenta o universo. A palavra de Deus, ela nos coloca chão para pisar. A palavra de Deus no Salmo 29, ela troveja e é poderosa. A palavra de Deus é majestosa. A palavra de Deus derrama labaredas de fogo. A palavra de Deus faz as corças dar a cria. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o autor do livro de Hebreus diz que a palavra de Deus gera vida na alma, no espírito. A palavra de Deus gera vida em nosso interior. Por isso está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois filos, e alcança até a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para trazer discernimento para a mente e para o coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e essa palavra viva, essa palavra eficaz, traz encorajamento, aleluia. O doutor John Maxwell, em seu livro, em um dos seus livros, ele diz o seguinte, ele cita C.S. Lewis e ele diz o seguinte: a coragem não é apenas uma virtude, é a virtude que se manifesta em todas as demais virtudes. Calbart, um grande teólogo, disse o seguinte: coragem é colocar o medo nas suas orações diante de Deus. Deus, ele lhe trouxe aqui nessa noite. Deus, ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer coragem. Coragem. Coragem, pai de família. Coragem, mãe de família. Coragem, filho, filha. Coragem, líder. Como diz o pastor Jeremias Pereira em um dos seus livros, coragem, líder. Você que lidera o ministério, esse ano de 2025, Deus está dizendo, no ministério que Ele te confiou aqui nessa igreja, coragem, avance, prossiga, rompe em fé, caminha na certeza que na companhia de Deus e com Deus, você vai ter sempre coragem da parte de Deus. E Deus está lhe dizendo, coragem, não joga a toalha no chão, não olha para trás, caminha para frente, na certeza que a nossa coragem vem do alto. Jesus disse, não temas, crê somente. Quarto, quando Jesus é conosco, Ele nos dá amigos que são amigos dEle. Quando Jesus é conosco, Ele nos dá amigos que são amigos dele. Enquanto tinha um grupo que dizia não tem mais jeito, veja o que diz o versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, Jesus, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Olha que lição Jesus está dando aqui para a gente. Teve um grupo que dizia, não tem mais jeito. Jesus, ele não deu atenção ao grupo da incredulidade. E ele chamou os seus amigos, Pedro, Tiago e João, porque eram discípulos da fé. E ele tomou Jairo, a mãe, Pedro, Tiago e João, e entrou dentro da casa de Jairo. Sabe por quê? Quando Jesus é conosco, Jesus nos dá amigos que são amigos dele. Pedro, Tiago e João eram íntimos de Jesus, amigos de Jesus, andavam cheios de Jesus, cheios da graça e da fé ministrada por Jesus. E nessa fé, eles se juntam a Jesus para Deus operar o milagre na filha de Jairo. Ei, quem são seus amigos?
Quem são os nossos amigos? Você tem amigos? Você é amigo? A Bíblia diz, em Provérbios 17:17, em todo tempo, ama o amigo. A Bíblia diz também em Provérbios, que quem tem amigos pode congratular-se, porque a caminhada com Jesus, Jesus caminhando conosco, é uma caminhada de comunhão com Deus e de comunhão uns com os outros. Pedro, Tiago e João simbolizam a igreja. Jairo, a esposa de Jairo, e a filha que precisava de um milagre, simboliza a família. Deus está dizendo que a gente precisa ter um elo de amizade, levando a igreja, a família, a igreja, aos pés de Jesus, como Jairo teve a atitude de buscar os pés de Jesus, porque nos pés de Jesus, Jesus nos ensina a caminhar com Ele em fé, em coragem e em comunhão com Deus e uns com os outros. Quem caminha com Jesus nunca vai estar só. Quem caminha com Jesus sempre terá a presença do divino e sempre terá amigos que são amigos de Jesus. É importante a gente entender que na eclésia, na igreja, o corpo de Cristo, a comunhão é fundamental para o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Porque é nessa dinâmica de andar com Deus, de ter comunhão com Deus, de ter comunhão uns com os outros, de caminhar no fluxo do que Deus propõe como amizade saudável, amizade de fé. E é interessante, porque Jesus nos ensina a fazer amizade com quem tem amizade com Ele e com quem tem fé. Jesus, Ele nos dá o discernimento de não ter amizade com incrédulos, porque na hora da decisão, na hora do milagre, na hora da intervenção de Jesus, é Jesus e o povo dele intercedendo que vai fazer a diferença. Quinto, quando Jesus é conosco, Ele promove em nossa família um genuíno avivamento. Olha o que diz o versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e eis que clamavam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que entraram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita, Talita, que quer dizer, Talita comigo, que quer dizer levanta-te. Menina, eu quero te dizer levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Olha que interessante. Jesus, ele opera o milagre. Jesus ressuscita a menina de 12 anos. E para Jesus, a ressurreição, basta ele tocar, basta ele impor as mãos. E um milagre aconteceu, um avivamento aconteceu dentro da família da casa de Jairo. Sabe o que eu aprendo? Deus, ele quer começar um avivamento dentro das nossas casas. E tudo começa dentro dos nossos lares, um genuíno avivamento, quando a gente vai para os pés de Jesus, anda com Jesus, recebe fé que vem de Jesus, coragem que vem de Jesus e ressurreição que vem de Jesus. No século XVIII, a Europa estava no caos. E é interessante que todo avivamento vem no contexto do caos.
vem no contexto difícil, de indiferença, de superficialidade, de frieza espiritual. E é no contexto do século XVIII, que a Europa estava assim, que Deus levantou 3 jovens, John Wesley, Charles Wesley, o seu irmão, George Whitefield. E esses 3 jovens, no poder do Espírito Santo, pregando o Evangelho, Deus despertou toda a Europa. E a Europa foi tirada do caos. Os historiadores até hoje dizem que no século XVIII, a situação era tão caótica que Deus livrou a Europa de uma escuridão tão grande por conta de 3 jovens e destacou John Wesley como aquele que foi o líder do grande avivamento do século XVIII. Ei, quando a gente está passando por luta, frieza, apatia, e quando a nossa fé está opaca, é nesse contexto, é nessa situação que Deus quer intervir, que Deus quer operar, que Deus quer fazer, e Deus quer fazer um avivamento em nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Agora eu creio que tudo começa nos pés de Jesus. Por isso, a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando a gente busca os pés de Jesus fazendo essas 4 coisas, se humilhando, Jairo se humilhou nos pés de Jesus. Quando a gente ora, ele orou nos pés de Jesus e disse, intervém na vida da minha filha. Quando a gente busca a face de Deus, e quando a gente se converte, porque Jairo, ele deixa toda a pompa dele. Jairo, ele literalmente, toda a popularidade dele, ele coloca diante dos pés de Jesus. E nos pés de Jesus, ele tem a bendita bem-aventurança de receber essa graça. Qual graça? Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. A gente pode caminhar com Jesus, mas tem uma dimensão mais profunda. É quando Jesus caminha com a gente. Bate sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Talvez você tenha buscado Jesus, e se lhe perguntar, você crê em Jesus? Você diz, creio. Mas Jesus está lhe dizendo nessa noite que você pode andar com Jesus, mas tem um passo mais profundo, é Jesus andando com você. E se você está aqui e ainda publicamente não entregou sua vida a Jesus, mas quer fazê-lo pela fé, e diz, pregador, eu creio, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero o meu nome escrito no livro da vida, eu quero salvação, eu quero experimentar perdão, graça, misericórdia. Você pode fazê-lo entregando sua vida a Jesus pela fé. E Jesus está pronto para te abençoar, perdoar e salvar. Se você quer ter essa experiência, dê um sinal levantando sua mão, nós queremos orar por você. Alguém aqui quer entregar a vida a Jesus? Dê um sinal levantando sua mão, nós queremos orar por você. Alguém que se afastou do Evangelho e quer se reconciliar, levante a mão, nós queremos orar por você. Alguém que se afastou do Evangelho e quer se reconciliar ou entregar a vida a Jesus, levante a mão, nós queremos orar por você. Eu não vou insistir no apelo, mas se você diz, eu quero ir para o céu, eu quero Jesus, eu quero mudança de vida, dê um sinal, levante sua mão, nós queremos orar por você. Aleluia. Deus, o teu Evangelho foi pregado. A tua palavra foi explanada. E o Senhor, pelo amor eterno, que nos constrange, como foi liberada a palavra de Deus aqui nessa noite, quer estar conosco. O Senhor quer caminhar conosco. O Senhor quer nos dar graça de viver aos teus pés, porque é o melhor lugar para se estar. O Senhor quer gerar em nós fé genuína. O Senhor quer nos encorajar. Dá coragem ao teu filho, à tua filha.
O Senhor quer nos dar amigos da fé. E o Senhor quer operar um avivamento, gerar vida. Eu profetizo vida na vida do teu povo. Eu profetizo vida para o teu filho e para a tua filha. Repreende todo espírito de morte, todo espírito do mal, todo espírito de divisão. Libera graça, libera comunhão, unidade e fortalecimento. Vem com avivamento sobre nós. É a minha oração.